Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, o ouro, o ativo de refúgio, valorizou e à boleia dessa subida o conteúdo dos cofres do Banco de Portugal passou a valer mais. Depois, os sinais de alarme sobre a economia europeia e a preparação das principais forças políticas portuguesas para esse eventual contexto mais difícil. Comigo estão a Leonor Mateus Ferreira e o Paulo Ribeiro Pinto. Esta é a Soma dos Dias. É o principal ativo de refúgio. A procura por ouro tende a aumentar em cenários de incerteza e nesta semana o preço bateu máximos. Comigo está a editora de mercados, de negócios, Leonor Mateus Ferreira. Leonor, olá. Antes de irmos à subida a que assistimos nesta semana, convém entender porque é que o ouro é considerado um ativo de refúgio. Era o que dizias, em momentos de turbulência nos mercados financeiros, os investidores tendem a procurar estes ativos refúgio, que são basicamente investimentos que têm um desempenho melhor, mais sólido quando a economia enfraquece. O mais popular é, sem dúvida, o ouro. Tem sido usado como reserva de valor há centenas de anos, mas há outros, como o dólar norte-americano, o franco suíço ou o iene japonês, mas a principal diferença entre o ouro e estas moedas, além deste contexto histórico do metal precioso, é que este não pode ser alvo de uma desvalorização por via da impressão de mais moedas. É uma matéria-prima que é tangível, portanto é usada numa série de usos físicos e é reconhecida universalmente, ou seja, ao contrário das moedas que podem ser aceites só em alguns países. E o que é que explica, olhando agora para a atualidade, o que é que explica esta subida que se verificou no preço do ouro? Temos um conjunto de fatores. São estas preocupações em torno das perspectivas económicas globais que vocês vão falar mais à frente, as tensões geopolíticas. Não nos podemos esquecer que continuamos com duas guerras importantes a preocuparem o contexto internacional, mas principalmente a mudança de expectativas em relação às taxas de juros da Reserva Federal dos Estados Unidos. O ouro, sendo denominado em dólares, ganha fogo quando a moeda norte-americana desvaloriza. E é isso que acontece se pensarmos que descer taxas de juros significa diminuir o custo do dinheiro. Espera-se que a Fed comece a cortar juros em junho. A Reserva Federal norte-americana. Exatamente, portanto o Banco Central dos Estados Unidos. Estas expectativas têm vindo a evoluir ao longo do tempo. Neste momento estamos a apontar mais ou menos para junho, e foi essencialmente isso que fez com que o ouro atingisse máximos históricos, um valor recorde acima de $2.160 por onça. Por onça, que já agora, para quem não acompanha estas matérias, uma onça são cerca de 30 gramas, 28,4 gramas por onça. Agora, isto tem, indo ao encontro do que estavas a mencionar, isto tem um efeito colateral, no caso português é um efeito positivo, porque no fundo acaba por valorizar as reservas de ouro do Banco de Portugal. Exatamente, Portugal tem uma das maiores reservas do mundo de ouro. Estamos a falar de 382 toneladas, mais do que isso até, que é guardado pelo Banco de Portugal, metade em Portugal, metade no estrangeiro, sensivelmente. E este ouro não tem, a quantidade em si não tem mudado, não se tem alterado, mas o valor desse ouro vai mudando, não é? Os últimos dados que temos são do final de 2022, nesse ano houve uma valorização, mas foi por via da desvalorização do dólar. Agora em 2023 sabemos que o cenário se altera, porque foi um ano positivo para o valor da matéria-prima e claramente em 2024 também está a ser muito positivo. Então, e face a isso, o Banco de Portugal pode pensar em vender pura e simplesmente esse ouro? Pode. Até 2019 havia um acordo entre os bancos centrais, que incluía o BCE e o Banco de Portugal, para não venderem as suas reservas.
esse acordo já não existe, mas a realidade é que o Banco de Portugal tem mantido as suas reservas inalteradas e tem resistido à tentação de fazer aqui uma tomada de mais-valias. E se olharmos para o panorama global, a tendência tem sido exatamente a contrária. Os bancos centrais globais têm sido compradores líquidos de ouro há 8 meses consecutivos. Em janeiro foram 39 toneladas. Leonor Mateus Ferreira e a subida do preço do ouro e agora os riscos sobre a economia europeia. A Europa parece estar mesmo a constipar-se. Nos últimos dias soaram sinais de alarme sobre 2 dos principais motores da economia do velho continente, alertas que seriam sempre importantes, mas ganham uma particular relevância neste quadro de eleições em Portugal. Comigo está o editor de Economia de Negócios, Paulo Ribeiro Pinto. Paulo, que sinais são esses, afinal, que nos devem preocupar? Primeiro estamos a falar das 2 principais economias europeias, da Alemanha e da França, mas vamos por partes, porque cada uma delas tem circunstâncias diferentes e os impactos que podem ou não ter na economia portuguesa e na economia europeia são também eles diferentes. Vamos primeiro à Alemanha. Ora, estamos a falar da principal economia europeia, o motor da Europa, da zona euro, vale cerca de 25% da economia da União Europeia, um pouco menos, aliás, vale 25% da economia da zona euro, um pouco menos da União Europeia, mas em todo caso, qualquer que seja o impacto ou qualquer que seja a pequena destruição na economia da Alemanha tem impacto em toda a zona euro e em toda a União Europeia. Ora, o que é que acontece? Nos últimos dias tivemos as previsões atualizadas para o crescimento do PIB em 2024 e 2025. Para este ano, o IFO, que é o Instituto Alemão que publica as projeções oficiais e que é quem avalia o andamento da economia alemã, esse instituto publicou as previsões para este ano e voltou a cortá-las para 0,2, ou seja, praticamente a economia alemã acaba por estagnar em 2024. Isto acontece depois de um ano em que houve uma contração de 0,3, portanto estamos um ano de fraco crescimento em cima de um ano de contração. Tudo bem que no próximo ano há uma previsão bastante airosa, digamos assim, bastante positiva daquilo que será a economia alemã. Houve uma revisão aqui em alta para 1,5% do IFO, mas em todo caso estamos a falar de 2 anos, voltando a 2023 e 2024, em que a maior economia do euro praticamente num ano praticamente estagna, no ano anterior contraiu, e isso leva a que toda a restante economia da zona euro também se ressinta. Aliás, há uma curiosidade que para que o crescimento da União Europeia e da zona euro se tivesse mantido em terreno positivo, foram as economias que normalmente até arrastavam a zona euro para valores mais negativos, e estamos a falar das economias do Mediterrâneo, portanto Espanha, Itália, Grécia, Portugal também. E que em tempos já tiveram um acrónimo, uma alcunha pouco simpática. PIGS, para quem ainda se lembra, foi um acrónimo bastante infeliz, porque conotava estes países como incumpridores crónicos. Tudo bem que o eram, mas o tratamento era depreciativo, mas em todo caso são estes países que têm estado a manter à tona, de certa forma, a economia da zona euro e da União Europeia. Mas também temos outro cenário que também não é bom para nós, e já estamos a falar de França. França também vai ter um crescimento muito modesto este ano, 0,9%, igual ao do ano passado, portanto nada de espetacular. A segunda maior economia da Europa está numa fase de um crescimento muito anémico, mas além disso, e sobretudo e em cima disso, o governo francês, ainda há poucos dias, revelou quais as previsões para o orçamento deste ano e não são nada bonitas, digamos assim. O déficit vai manter-se acima de 4%, no ano passado foi 4,9%, este ano manter-se-á na casa dos 4,4%, 4,5%. E isso significa que Paris terá de fazer cortes adicionais na despesa para que não fique ainda pior. Isto tem um impacto, ou pode ter um impacto bastante significativo nos restantes países, porque cortando a despesa num país tão grande e que absorve também muitas exportações de Portugal, isso pode significar que as empresas portuguesas vendem menos àquele país. Há menos investimento, portanto há menos vendas.
o previsível que aconteça é que os consumidores tenham uma atitude ou um comportamento que acompanhe este fraco crescimento, ou seja, menos compras, sobretudo compras de bens duradouros, e isso obviamente afeta todos os países que dependem muito das exportações para aquele mercado. E portanto temos aqui dois pontos muito críticos do que é, dois pilares críticos do que é a economia europeia. E olhando agora para Portugal, nós estamos numa situação muito particular. No próximo domingo o país vai escolher a nova composição da Assembleia da República e indiretamente vai escolher um novo governo. Olhando, Paulo, para aquilo que são os programas dos dois principais partidos, estes cenários de que estamos a falar, estes alertas, digamos assim, sobre os riscos da economia europeia que tanta importância tem, como sublinhaste, para a economia nacional por motivos evidentes, constam dos programas. O que é que os partidos dizem no fundo sobre isto? Ora, nos programas eleitorais que foram conhecidos nas últimas semanas, no período de campanha e pré-campanha, bom, pouco ou nada. Dando uma resposta muito simples e muito direta, o que nós fomos conhecendo ao longo das últimas 2 semanas, sobretudo, e em entrevistas e em declarações dos coordenadores dos programas eleitorais, é que ajustarão os cenários macroeconómicos às condicionantes daquilo que será o cenário externo ao longo do ano. E todos eles dizem que tanto o PS como a Aliança Democrática, que são os partidos que obviamente, ou as forças políticas que obviamente deverão liderar ou ser força de congregação de política no Parlamento, são eles que nos dizem que há folga. Não dizem quanto é que será essa folga, mas que há folga para acomodar alguns desses riscos, nomeadamente o risco de manter uma taxa de juros mais elevada do que aquilo que está previsto nos programas, também o risco do preço do petróleo ser mais elevado, o risco de termos problemas de abastecimento nas cadeias de abastecimento e que pode a inflação eventualmente ser maior do que aquilo que é esperado, mas nos programas em si não há nenhuma referência, nem à Alemanha, nem à França, nem à guerra na Ucrânia, nem ao conflito entre o Hamas e Israel, nem ao Mar Vermelho. Portanto, há aqui uma série, nem às eleições dos Estados Unidos, que também podem mudar muita coisa. Há uma série de incertezas e de riscos que este ano, que ainda agora começou, traz. De facto, os programas não os refletem nos cenários que traçam. Obrigado, Paulo. Obrigado, Leonor. Assim terminamos este episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.